Você sabia que ainda existe trabalho escravo no Brasil? Sim, em pleno século XXI, milhares de pessoas ainda trabalham em condições degradantes, sem direitos, sem descanso, muitas vezes dormindo no mesmo lugar em que produzem as roupas. E o pior, tudo isso está mais perto do que você imagina. Essas roupas podem estar nas vitrines dos shoppings ou até mesmo no seu guarda-roupa. O setor da moda, ele é baseado em uma economia chamada economia criativa, aonde é um modelo que valoriza o talento, o design e a inovação. Porém, a realidade ela é bem diferente desses desfiles de luxo. No Brasil, muitos trabalhadores, principalmente os sul-americanos imigrantes, eles são explorados em confecções terceirizadas, ganhando pouquíssimo e muitas vezes vivendo em situação de risco. Só entre 2010 e 2017, cerca de 400 pessoas elas foram resgatadas em oficinas clandestinas. Tudo isso só para atender a lógica do consumo rápido e barato ou extremamente caro e elitista. Mas e nós, consumidores? Será que nós temos culpa nisso? Muitos dizem que sim e outros que não. Mas uma pesquisa com usuários do aplicativo Moda Livre mostrou que mais da metade mudaram seus hábitos de compra após descobrirem quais marcas exploravam trabalho escravo. Mas quase 43% não mudaram exatamente nada. Mas por que não mudaram? Muitas vezes pode ser por status, por prazer, conforto e até mesmo aparência. Como disse uma entrevistada na pesquisa, eu sei que tem gente sofrendo, mas a roupa é linda e me faz sentir bem. Bom, foi justamente com essa preocupação que a ONG Repórter Brasil ela desenvolveu um aplicativo que se chama Moda Livre. Então, com esse aplicativo, o consumidor ele pode descobrir se uma marca de roupas ela está realmente comprometida com o trabalho escravo ou análogo à escravidão. Então, as empresas elas acabam sendo avaliadas por quatro tipos de cores. A verde, que é para aquelas que têm políticas ativas contra o trabalho escravo. A segunda cor seria a amarela, que é para as marcas que tomam algumas medidas, mas elas ainda não são suficientes. A terceira seria a vermelha, que é para as marcas que se recusam a prestar informações ou sequer respondem aos questionários. E a última cor, que é a cinza, que é para as marcas que não têm nenhuma classificação. Então elas não respondem e automaticamente elas ficam sem classificação. Então após 6 meses, se elas ainda não tiverem respondido, elas vão ir diretamente para o vermelho. Então, com essas informações em mãos, o consumidor ele vai poder fazer a escolha mais consciente e até mesmo pressionar as marcas a se posicionarem. Então, como informação é poder, o ato de consumir também passa a ser um ato político. Bom, então, agora para encerrar a nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho nas soluções e nos próximos passos para combater o trabalho análogo à escravidão na indústria da moda. Bom, como a gente viu, o aplicativo da Moda Livre ele é uma ferramenta muito importante no combate ao trabalho escravo, mas ele é só o começo, porque a gente ainda precisa de educação, política pública, responsabilidade social e principalmente consciência coletiva. Mais nessa parte de colaboração e conscientização, para que o Moda Livre ele seja mais efetivo, é crucial o desenvolvimento de pesquisas sociais empíricas. Uma delas, e a principal também, é a pesquisa Ação Emancipatória, que basicamente não se trata apenas de identificar o problema, mas de envolver todos os elos da cadeia, como as ONGs, o poder público e até as próprias empresas envolvidas, né? E o objetivo é que ao longo de todo esse processo colaborativo haja um aumento na consciência coletiva. Também tem a educação politécnica, que serve basicamente para resgatar a dignidade e o potencial humano. A educação politécnica ela vai muito além só de um treinamento profissional. Ela também busca unir os conhecimentos técnicos operacionais, como os fundamentos científicos e filosóficos do trabalho. Ou seja, não é só ensinar como fazer ou outras formas de fazer, mas também o porquê fazer e o que isso significa, dando mais autonomia ao ser humano. E o objetivo da educação politécnica é capacitar o trabalhador para que ele domine os fundamentos e os princípios do trabalho, podendo assim desenvolver diferentes modalidades e compreender a essência do seu ofício. Bom, então, a luta contra o trabalho análogo à escravidão na moda ela exige uma abordagem multifacetada, aprimorar as tecnologias sim, mas principalmente investir nas pesquisas, ação colaborativa e em educação que promova a dignidade e a plena capacidade dos trabalhadores.